Você já se sentiu diferente? Como se não se encaixasse no lugar onde deveria estar? Ou como se suas qualidades passassem despercebidas? Talvez tenha ouvido palavras que o desanimaram, ou tenha sido ignorado por aqueles que pareciam ser melhores ou mais fortes. Já se perguntou, em algum momento, qual o seu verdadeiro propósito ou o que você poderia fazer para mudar a situação? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. A história de Joel, um pequeno gafanhoto, é a história de muitas pessoas que, à primeira vista, parecem fracas ou incapazes. Mas, ao contrário do que dizem os outros, há um poder escondido dentro de nós, muitas vezes ainda inexplorado. O verdadeiro valor de Joel não estava no tamanho de seu salto, mas na coragem de confiar em algo maior, algo que o guiou a um propósito muito maior do que ele imaginava. Nesta história, você vai acompanhar um percurso de transformação, de um ser que se sente inferior e rejeitado para alguém que descobre, na adversidade, a força e a fé para fazer a diferença. E ao fazer isso, vai encontrar talvez um pouco da sua própria jornada, porque como Joel, todos têm algo especial esperando para ser revelado. Basta confiar. Era um dia quente no campo e um gafanhoto chamado Joel saltitava de folha em folha. Joel não era como os outros gafanhotos. Seu salto era menor, sua cor era menos vibrante e ele sempre se sentia deslocado entre seus semelhantes. Os outros gafanhotos zombavam dele e o evitavam. Joel, você nunca vai ser capaz de voar tão alto quanto nós, caçoava Grilo, o mais popular do grupo. Não se misture conosco, você vai nos atrasar, acrescentava outra gafanhota com um olhar de desprezo. Joel sentia o peso das palavras e das risadas. Ele se afastava para um canto isolado do campo, onde ficava sozinho, tentando entender por que era tão diferente. Naquela tarde, enquanto observava o céu, Joel ouviu uma voz. Era suave, mas cheia de autoridade, e parecia vir de dentro do próprio coração. Joel, por que está tão abatido? Perguntou a voz. Quem é? Perguntou Joel, assustado, olhando ao redor. Sou eu, o Criador de tudo que existe, inclusive de você, Joel. Joel piscou, incrédulo. Deus? Por que está falando comigo? Não sou ninguém importante, nem mesmo os outros gafanhotos gostam de mim. Eu vejo o que os outros não veem, Joel. Enquanto você pensa que é pequeno e fraco, eu vejo a força que coloquei dentro de você. Joel hesitou. Mas por que sou tão diferente, tão insignificante? Cada criatura que eu criei tem um propósito, respondeu Deus. E você também tem o seu, mesmo que ainda não o veja. Joel suspirou. Se eu tenho um propósito, por que parece que tudo está contra mim? Deus respondeu com calma. Às vezes, é no silêncio da rejeição que você aprende a ouvir minha voz. Joel ficou em silêncio, refletindo. Apesar das palavras consoladoras, ele ainda tinha dúvidas. Mas o que posso fazer, Deus? Sou apenas um gafanhoto pequeno e fraco. Confie em mim, Joel. Continue avançando, mesmo quando o caminho parecer difícil. Eu não o desprezo, e no momento certo você verá o que eu planejei para você. Enquanto Joel tentava entender essas palavras, uma sombra passou pelo campo. Era um pássaro enorme e os outros gafanhotos começaram a voar em pânico. Joel observou a cena, sentindo um misto de medo e curiosidade. Ele olhou para o céu e sussurrou. Deus, será que meu propósito tem algo a ver com isso? A voz respondeu suavemente. Confie e siga o que está no seu coração, Joel. Eu estou com você. Os gafanhotos estavam em completo desespero. O pássaro era imenso, com asas que pareciam cobrir o sol enquanto ele voava em círculos sobre o campo. Suas garras afiadas e o bico ameaçador brilhavam à luz do dia, deixando claro que ele não sairia dali sem sua refeição.
Foi rápido, ele vai nos pegar, gritou Grilo, liderando uma fuga desordenada. Mas o pássaro era rápido e estratégico. Ele mergulhava em direção ao grupo, forçando-os a se dispersarem. Alguns se esconderam entre as folhas, outros tentaram se enterrar no solo, mas o pássaro sempre os localizava. Joel observava tudo de longe, escondido sob uma folha larga. Ele sentia o coração disparar, mas também ouvia uma pequena voz dentro de si. Joel, esse é o momento. O momento para quê? Ele perguntou, ainda incrédulo. Para mostrar a coragem que eu coloquei em você. Joel engoliu em seco. Ele olhou para os outros gafanhotos, agora acuados, e percebeu que, apesar de todo o desprezo que tinha sofrido, não podia simplesmente deixá-los ali. Com um salto cauteloso, aproximou-se do grupo que agora estava cercado pelo pássaro. Grilo o viu e gritou em tom de desespero. Joel, o que você está fazendo aqui? Corra enquanto ainda pode. Não, respondeu Joel, tentando esconder o medo. Eu posso ajudar. Você? Zombou outra gafanhota, ainda ofegante. O que um gafanhoto como você pode fazer contra isso? Antes que Joel pudesse responder, o pássaro soltou um guincho agudo, avançando em direção ao grupo novamente. Era claro que eles estavam sem opções. Grilo olhou para Joel, agora sem o tom de arrogância de antes. Você disse que pode ajudar, então faça algo, por favor. Joel respirou fundo e fechou os olhos. Deus, o que devo fazer? A voz divina respondeu com tranquilidade. Use o que você tem, Joel. O que te fez diferente é o que salvará todos. Confie em mim. Ele abriu os olhos e percebeu algo que ninguém mais tinha notado. Uma planta cheia de espinhos afiados perto de onde o pássaro estava. Joel teve uma ideia, mas precisaria da ajuda dos outros gafanhotos para realizá-la. Ouçam! Ele gritou para os outros. Tenho um plano, mas preciso que vocês confiem em mim. Os outros se entreolharam, hesitantes. Confiar em você? Questionou a gafanhota. É isso ou ser devorado? Respondeu Joel com firmeza. Diante do perigo iminente, os gafanhotos concordaram. Joel começou a explicar seu plano, enquanto o pássaro dava outra volta no ar, preparando-se para atacar novamente. Joel explicou rapidamente seu plano. Ele precisava que os gafanhotos distraíssem o pássaro enquanto ele o atraía em direção à planta espinhosa. Mas, Joel, e se ele pegar você? Perguntou Grilo, genuinamente preocupado pela primeira vez. Não se preocupem comigo, respondeu Joel com um brilho de determinação nos olhos. Eu confio em Deus. Ele disse que eu poderia fazer isso e vou acreditar. Os outros, inspirados por sua coragem, concordaram. Assim, enquanto alguns gafanhotos zigue-zagueavam pelo ar para chamar a atenção do pássaro, Joel saltou rápido e discretamente para o lado oposto, aproximando-se da planta espinhosa. Ele sabia que tinha apenas uma chance. Aqui! Gritou Joel, fazendo barulho com suas patas contra o tronco de uma árvore seca. O pássaro, atraído pelo som, virou-se para ele e mergulhou. Joel saltou para o lado no último momento e o pássaro não conseguiu frear a tempo, indo direto contra a planta espinhosa. Um som estridente ecoou pelo campo enquanto as asas do pássaro se enredaram nos espinhos. Ferido e desorientado, ele soltou um guincho e voou para longe, desaparecendo no horizonte. Os gafanhotos, que haviam assistido tudo de longe, começaram a sair de seus esconderijos. Eles olharam para Joel com expressões de surpresa e admiração. Você nos salvou, Joel, disse Grilo, aproximando-se. Eu estava errado sobre você. Nós todos estávamos, admitiu a gafanhota. Obrigada por não nos abandonar, mesmo quando fomos cruéis com você. Joel sorriu, mas desviou o olhar para o céu.
Eu só fiz o que Deus me guiou a fazer. Ele nunca me abandonou, mesmo quando vocês o fizeram. Naquele momento, os outros gafanhotos entenderam a verdadeira força de Joel. Não era sobre o tamanho de seu salto ou a cor de sua pele, mas sobre sua fé e sua coragem de confiar em algo maior. Antes que o grupo se dispersasse, Joel olhou para eles e disse: Nunca subestimem o que Deus pode fazer em suas vidas. Mesmo quando todos dizem que você não é capaz, Deus sabe o que colocou dentro de você. Confiem nele, porque ele sempre tem um plano. E assim Joel, o pequeno gafanhoto que todos desprezavam, tornou-se um exemplo de fé e coragem para todos ao seu redor. Você já se sentiu como um gafanhoto pequeno e fraco, perdido em um mundo que parece não te reconhecer? Já olhou para si mesmo e se perguntou se realmente tem algo valioso a oferecer ou se está destinado a ser apenas mais um na multidão, ignorado e desprezado? Se você já se sentiu assim, talvez a história de Joel, o gafanhoto, seja mais próxima da sua vida do que você imagina. Joel era diferente. Seu salto era menor. Sua cor não era vibrante como a dos outros gafanhotos, e ele sempre se sentia deslocado. Enquanto os outros voavam alto, ele ficava para trás, sempre à margem. E como muitas vezes acontece na vida, ele foi zombado e desprezado. As palavras cruéis dos outros o faziam duvidar de si mesmo, questionar seu valor e até se perguntar se havia algum propósito para sua existência. Você já passou por isso? Talvez não com palavras de gafanhotos, mas com olhares, julgamentos, comparações. Talvez você também tenha sido aquele que não se encaixa no molde, que sente que não tem espaço em um mundo que parece valorizar a perfeição, a rapidez, a popularidade. E como Joel, você pode até ter se afastado, se isolado, buscando entender por que as coisas são tão difíceis, por que a vida não parece te aceitar como você é. Mas, assim como Joel, há algo maior que pode estar te chamando. Algo além das vozes que te julgam, além das limitações que você enxerga em si mesmo. Porque, mesmo quando você se sente pequeno e fraco, há uma força invisível dentro de você, um propósito esperando para ser revelado. Joel só descobriu isso quando parou de olhar para o que não podia fazer e passou a confiar em algo maior que ele mesmo. Deus lhe falou: Eu vejo o que os outros não veem. Eu vejo a força que coloquei dentro de você. Essas palavras não são apenas para Joel. Elas são para você também. Quando você parar de se medir pelos padrões do mundo e começar a acreditar que tem algo único a oferecer, vai perceber que sua verdadeira força não está nas coisas que os outros valorizam, mas na sua coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar contra você. E é nesse momento que as coisas começam a mudar. O mundo pode estar cheio de pássaros ameaçadores, de desafios e dificuldades, mas o que realmente conta não é a força externa, mas a força que você tem dentro de si. Pode ser que ninguém tenha acreditado em você até agora. Pode ser que tenha sido difícil, talvez até doloroso, mas saiba que não há propósito sem luta. Quando o perigo se aproximou, Joel se levantou. Ele não era o maior nem o mais forte, mas foi a sua fé e a sua coragem que salvaram o grupo. Ele confiou em um plano maior, acreditou no que ele mesmo não via, e foi isso que o fez superar o impossível. Talvez você também tenha um momento decisivo à sua frente, onde sua fé será testada, onde o medo vai tentar te paralisar, mas será a sua coragem, a sua confiança em algo maior que vai fazer a diferença. Não subestime o que você pode alcançar quando confiar em si mesmo e nas forças que você ainda não reconheceu. Porque, assim como Joel, você pode ser o herói da sua própria história, aquele que, ao se levantar e agir, revela a verdadeira força que estava dentro de si o tempo todo.
Às vezes, a vida parece um grande campo, cheio de desafios que, à primeira vista, parecem imensos e intransponíveis. Você olha para os outros ao seu redor. As pessoas que parecem ter tudo, que parecem ser rápidas, populares, bem-sucedidas, e sente que nunca conseguirá alcançá-las. Como Joel, o gafanhoto que se via incapaz de saltar como os outros, você pode se sentir pequeno diante dos problemas que enfrenta, como se sua voz nunca fosse ser ouvida, como se seus esforços fossem em vão. Mas o que você talvez não perceba é que, dentro de você, já existe uma força que vai além do que os olhos podem ver. Já parou para pensar que, assim como uma semente escondida na terra, o seu potencial só precisa do tempo certo para florescer? Quando olhamos para uma flor, muitas vezes nos esquecemos de que ela começou como algo simples, quase insignificante. Mas foi a sua persistência, sua capacidade de se enraizar e de lutar contra as adversidades que a transformou em algo belo. O que acontece dentro de você, na sua jornada interna, não é diferente. Talvez você tenha se sentindo como aquele gafanhoto que, em vez de saltar alto, apenas tenta sobreviver. Talvez você tenha escutado palavras cruéis ou experimentado a frustração de ver suas tentativas falharem repetidamente. Mas pense, as grandes transformações raramente acontecem de uma vez. São momentos silenciosos, em que a gente duvida de nós mesmos, mas decide ainda assim continuar. A mudança que você busca pode começar com um simples passo de fé. Pode ser que você não veja a luz no fim do túnel agora, mas o que está no seu coração é maior do que qualquer dificuldade que o mundo possa colocar em seu caminho. É como quando você sente a pressão de um problema e todos à sua volta estão tão focados no que está errado que você quase começa a acreditar que não há solução. Mas em momentos como esses, uma voz interna, talvez aquela voz que você ignora ou que ainda está aprendendo a ouvir, te diz: você tem o que é preciso, não desista agora. O que muitas vezes nos faz desistir é justamente a falta de confiança no nosso próprio poder. E é nesse momento que precisamos nos lembrar de que, assim como Joel, nossa verdadeira força está em persistir, mesmo quando os outros duvidam de nós, mesmo quando nos sentimos sozinhos. A verdade é que, quando você sente que está à beira de desabar, é justamente quando você tem a chance de mostrar sua verdadeira coragem. Talvez o que você precise seja apenas de um pequeno empurrão para acreditar em sua própria história. Lembre-se, todos os heróis, em algum momento, sentiram medo, duvidaram de sua capacidade ou enfrentaram críticas implacáveis. Mas o que separa aqueles que desistem de quem vence não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Parece um clichê, não é? Mas pense bem, quantas vezes você olhou para uma situação que parecia sem solução e, no final, foi sua própria força interior, aquela que você sequer sabia que possuía, que trouxe a virada? O medo vai aparecer, sim. As vozes de desânimo vão ecoar, como um pássaro imenso prestes a atacar. Mas é a coragem de confiar em algo maior, em um propósito maior, que vai transformar esse medo em força. Quando Joel decidiu agir, não foi por acaso. Ele não era o maior ou o mais forte, mas teve a clareza de que sua vulnerabilidade era, na verdade, sua maior força. Ele viu no momento de crise uma chance de mostrar quem ele realmente era. E ao fazer isso, ele transformou a sua história e a de todos ao seu redor. Você também pode fazer isso. Quando o mundo te disser que você não é capaz, lembre-se de que o que os outros veem não é o que realmente importa. O que importa é o que você acredita ser possível. Sua capacidade de superar, de acreditar quando tudo parece perdido, de agir com coragem, mesmo quando ninguém mais acredita em você, é o que vai te levar ao seu propósito. Você é capaz de coisas incríveis. Talvez ainda não tenha percebido, mas o momento de descobrir isso pode ser agora. Acredite, você não está sozinho nessa jornada.
Cada dificuldade que você enfrenta é um convite para se conhecer melhor, para se descobrir mais forte, mais capaz, mais determinado. Como Joel, você tem dentro de si uma força única, esperando para ser reconhecida e revelada. O que você precisa fazer agora é acreditar nela e dar o primeiro passo, sabendo que, como ele, você pode ser a diferença que o mundo tanto precisa. Lembre-se, as dificuldades não são obstáculos para impedir seu propósito, mas oportunidades para você crescer, se transformar e mostrar a si mesmo do que é capaz. Você tem dentro de si o que precisa para superar qualquer desafio. Confie. Não importa o que os outros dizem, nem como você se sente agora. O que você precisa para mudar o rumo da sua história já está dentro de você, esperando para ser despertado. E no final, você verá que, assim como Joel, a verdadeira grandeza vem do coração, da coragem e da fé em algo maior. Continue caminhando. Acredite, seu momento está chegando. Nunca esqueça o que Deus pode fazer através da tua vida. Você é muito valioso e tudo que você faz tem valor para Deus. Continue a tua jornada, crendo em tudo que ainda está por vir na tua vida. Assim como Joel creu naquilo que Deus tinha para a vida dele, decida hoje crer nos planos que também há para a tua vida. Se essa mensagem de reflexão tocou seu coração e fez sentido para você, não deixe de compartilhar. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e, claro, inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo conteúdos que realmente fazem a diferença na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.